queridos? Olá, tudo bem? Bom, vamos corrigir o tema 9, então, que é um tema bem mais acessível do que os anteriores, haja vista que é um tema que trabalha apenas com os fenômenos da eletroquímica, as pilhas e as reações de deslocamento, né? Comecemos aqui então pela questão 9, que é uma questão maravilhosa, que diz assim: 3 soluções aquosas de sulfato de cobre com concentração de 1 mol por litro são colocadas em 3 béqueres, sendo mergulhadas nessas soluções barras metálicas de zinco, prata e ferro, formando os sistemas 1, 2 e 3, respectivamente. Conhecendo-se os seguintes potenciais padrão a 25 Celsius. Após certo tempo, verifica-se que... Bom, então antes de continuar, é legal que você entenda que ele está te dando uma solução de sulfato de cobre, tudo bem? Então você vai destacar aqui o sulfato de cobre, e é exatamente igual como vimos na aula de oxirredução, primeira aula desse livro, semelhante também ao que foi feito agora na aula de eletroquímica, onde o professor fez essa reação com prata, nitrato de prata, né? Então o que aconteceu? Dentro da solução você tem cobre mais 2, que é o cobre que você obtém a partir do sulfato de cobre. Tá? Tem um monte de íons cobre mais 2, certo? Esses íons de cobre mais 2, eles entrarão em contato com as barras dos metais. E aí a gente precisa saber quem é que vai receber elétron. O cobre tem força suficiente para arrancar elétrons do zinco, da prata e do ferro? É uma queda de braço, né? Por exemplo, no primeiro caso, estes íons de cobre mais 2, eles têm força suficiente para pegar os elétrons do zinco? Se a resposta for sim, os íons de cobre mais 2 precisam ter potenciais de redução maiores que os do zinco. Então verifiquemos isso. Se o potencial de redução, ou seja, o número do cobre for maior que o do zinco, o cobre tem força, pensemos assim, suficiente para arrancar elétrons do zinco. Vejamos. Cobre mais 0,34, zinco menos 0,76. Então, entre cobre e zinco, o cobre tem que reduzir, tem que pegar os elétrons, e o zinco tem que oxidar, tem que doar os elétrons. Então, aqui vai haver reação. Esses íons de cobre mais 2 encostarão nos átomos de zinco, pegarão os elétrons e se formará aqui sobre cobre 0, e o zinco passará para a solução, na forma de zinco mais 2. Então, na primeira, vai haver reação. O cobre vai receber e o zinco vai doar. Na segunda, entre cobre e prata, quem tem o maior número tem que receber os elétrons, tem que reduzir. Então, vejamos quem é que tem maior número, cobre ou prata, ok? Agora, na comparação entre cobre e prata, vou apagar aqui e vamos ver. Cobre com prata. Prata tem 0,8 e cobre 0,34. Então, cobre com prata não vai haver redução, porque o cobre não tem força suficiente para arrancar os elétrons da prata. Afinal, a prata tem um valor maior de redução do que o cobre, então ela tem mais força para manter os seus elétrons do que o cobre tem para puxá-los. Portanto, nessa reação não vai haver reação. Tudo bem? Para que haja reação, o íon, quem está na solução, precisa ter maior número do que quem está na barrinha. Dessa maneira. Tá? Então, metal da solução tem que ter maior potencial do que o metal da barrinha. Agora, nessa próxima, a gente tem metal da solução, metal da barrinha. Vejamos se o cobre tem maior potencial que o ferro. Cobre mais 0,34. Ferro menos 0,44. Quem tem o maior potencial, reduz. Então, o metal da solução, neste caso, tem o maior número e o da barrinha tem o menor. Então, vai haver reação. O cobre vai pegar os elétrons do ferro se transformando em cobre 0 e o ferro vai acabar oxidando elétrons, virando ferro mais 2. Tudo bem? Então, resumindo ao máximo, o metal, para haver reação, o metal da solução tem que ter maior número do que o metal da barrinha. Tudo bem?
Resposta certa, então, ocorre depósito de cobre metálico nas placas de zinco e ferro. Letra A. Por que a B está errada? Ocorre depósito de cobre na placa de prata. Não, ali é onde não ocorre a reação. Cobre mais 2 nos sistemas 1 e 3 oxida. Não. Ele reduz nesses sistemas e não oxida. Se oxidasse, viraria cobre mais 4, por exemplo. O cobre, a concentração de cobre aumenta em todos os sistemas. Não, no sistema 2 nem há reação e no 1 e 2 diminui, porque ele se transforma em cobre zero. E diminui a massa da placa de prata. Não há reação, então não há mudança na massinha da prata. Portanto, resposta certa, letra A. Próxima questão do tema. Examinando a pilha de Daniel representada a seguir, pode-se afirmar que nessa pilha eles já estão discriminando para você quem oxida e quem reduz, né? Olha ali, o zinco está oxidando, então ele vai ser o nosso anox negativo, e o cobre está reduzindo, portanto ele vai ser o nosso Ca positivo, deste jeito. Deste modo, você já sabe quem é o cátodo e quem é o ânodo. E se você sabe quem é o cátodo e quem é o ânodo, prontinho, você está pronto para fazer a reação. O cobre oxida e o zinco reduz, justamente o contrário. O zinco reduz e porque perde elétrons, agente oxidante é quem sofre redução. Tá errado, tá tudo errado, né? Quem reduz ganha elétron, não perde. Tá bem errado mesmo, ok? Cobre oxida porque perde elétrons, ou seja, o agente redutor. Também está errado, né? Quem é agente redutor sofre oxidação e o cobre não oxida. O eletrodo de zinco é o ânodo e o eletrodo de cobre é o cátodo. Tá certo, foi a nossa pilha de limão que você fez em aula com parafuso e moeda. Você viu, acendeu a calculadora, ligou o LEDzinho também em outros momentos. Então, né, é a resposta certa. E a pilha tem a reação a seguir. Não, nessa reação o zinco está claramente reduzindo e o zinco não reduz, o zinco oxida. Ok? Resposta certa, letra D, questão bem fácil. Próxima questão do tema, uma questão ótima. Questão 17. Questões desse tipo são ótimas porque você não vai ler a questão por completo. Você vem direto nos potenciais e já escreve assim, ó. O maior é o Ca positivo e o menor é o anox negativo. Ca é cátodo, reduz polo positivo. Anox, ânodo, oxida, polo negativo. Tudo bem? E você vê isso pelos números potenciais. Dessa forma, você vai ter, tudo bem? Coerência para poder fazer a questão. Ele pede a incorreta, isso é bem importante. Portanto, vamos lá. A placa de zinco é o ânodo, tá certo. É o anox. O cátodo da célula é a reação, é o manganês, ocorre a reação de redução do manganês, tá certo. O manganês está aqui, observem bem, ele está sofrendo a reação de redução, como está mostrando. A força eletromotriz, que é a mesma coisa que DDP, tensão e voltagem, é 1,51. Vamos ver. Você faz o maior número menos o menor. E se você fizer isso, vai dar exatamente 1,51 volt. Tá certinho. A célula transfere elétrons com uma tensão de 0,01. Tá errado. Transfere elétrons com uma tensão de 1,51. Então o erro já é a letra D. Ocorre oxidação do zinco. Tá certo. Bem fácil, né? Não é muito difícil, não. Próxima questão, questão 18. A célula eletroquímica de zinco e óxido de prata, utilizada para fornecer energia em aparelhos auditivos e relógios de pulso, baseia-se nas seguintes semi-reações. Aí ele te dá as duas semi-reações e diz assim: o quadro abaixo indica algumas possíveis relações entre as características apresentadas por essa célula. Bom, antes de continuar, já vem aqui para os números e escreve, querido. Ca positivo e anox negativo. Feito isso, você já está pronto para fazer a questão. Uma dica é, não existe pilha negativa. Toda pilha tem que fornecer energia e não absorver energia. Dessa maneira, você já consegue riscar duas alternativas. Então, vamos riscar aqui a C e a D, ficando entre A, B e E. Outra coisa, se você fizer a tensão dessa pilha, que é mais 0,344 menos 0,763, isso vai te dar mais 1,107. Se você fizer isso, você vai perceber que
tens ali um valor, né, ó, coerente com a letra A e com a letra E. E então tu pode riscar já a letra B, querido. Tudo bem? E aí fica muito fácil resolver, porque ele fala que o polo positivo é o ânodo. Nas pilhas, o polo positivo é sempre o cátodo e não o ânodo. Então você pode riscar e eliminar com bastante facilidade essa alternativa. Resposta certa, letra A. A próxima questão assusta pelo tamanho dela, mas de novo é uma questão bem fácil. Você pode vir direto aqui nos potenciais e escrever K Ré positivo e anox negativo. Sempre do mesmo jeito, ok? Então se você quiser, você pode dar uma lidinha, ele te fala de uma pilha comum, uma célula galvânica recarregável, e ele dá as reações. A primeira reação é a reação de oxidação, você pode ver pelos elétrons que estão nos produtos, e a segunda reação é a reação de redução. E a soma das duas reações dá a reação de baixo, que é a reação global da pilha. Então, é bem fácil de fazer essa questão, porque primeiro, comecem eliminando absurdos, tipo a letra B, que tem um potencial negativo. Não existe pilha com potencial negativo, bem como a letra D, tá vendo? Você já risca duas só com esse movimento. Outra coisa, observem que a questão te propõe o seguinte, te dá as colunas e pede para você marcar a alternativa onde todas as informações estão corretas. Por exemplo, a reação do ânodo, qual é, a espécie que reage no ânodo, qual é a reação do cátodo, quem reage no cátodo e qual a tensão da pilha. Aqui você vê alguns absurdos, por exemplo, a regrinha é anox, que é ânodo é onde ocorre oxidação. Então, se ânodo é onde ocorre oxidação, não pode haver redução no ânodo. Então você já risca a letra A, viu que fácil? Cátodo é onde ocorre redução. Então, se cátodo é onde ocorre redução, você já risca a letra E também, porque está dizendo que está havendo oxidação. Está errado, não pode acontecer oxidação no cátodo. Só com isso, sem nem ter muito trabalho, você já fica com a letra C, ok? Resposta certa, então, letra C. Questão bem bobinha, bem fácil, típica de pilhas. Próxima questão, questão 20. Diz assim, aparelhos eletrônicos como telefones sem fio e calculadoras podem utilizar baterias recarregáveis. Então ele te dá ali as reações. Observe que nessa questão você não tem os potenciais. Entretanto, tem algo que é muito mais dinâmico e fácil. Os elétrons. Se os elétrons estiverem no produto, eles foram oxidados. Então aqui você tem o anox. Se os elétrons estiverem no reagente, eles foram recebidos. Então aqui você tem o K-Ré, que é cátodo, onde ocorre redução, ou seja, recebimento. Então você já descobriu quem é o anox, quem é o K-Ré e está pronto para fazer a questão. A reação A ocorre no ânodo. Tá certo, porque os elétrons estão nos produtos indicando quem sofreu oxidação, ou seja, oxidou os elétrons. A reação C ocorre no cátodo. Tá certo, porque os elétrons estão nos reagentes, indicando quem recebeu os elétrons. O cádmio reduz, ou seja, o agente oxidante, e o óxido de níquel oxida, ou seja, o agente redutor. Cádmio, pessoal, não reduz, o cádmio oxida, tá aqui o cádmio, tá vendo? Ele é o anox, então ele sofre oxidação, ele oxidou os elétrons. Portanto, tá errada a letra A, afirmativa 3. Logo, 1 e 2 correta, apenas a 1 e 2, perdão, corretas, né? Letra D. Questão bem boa, questão 20. Próxima questão, 21. Uma questão até feita em aula com algumas turmas, né? Então o professor trouxe ela aqui para você, só para reforçar o quão importante essa questão é. Nessa questão, você vai escrever de lado aqui, direto no ladinho dela, K-Ré positivo e anox negativo. Ok? Pronto. Feito isso, você vai perceber que tem as duas semi-reações montadas. Se nós somarmos elas, você vai notar que a reação global é a síntese da água, igual a célula de hidrogênio que discutimos em aula. 2OH- menos 2OH- vai dar 0OH-. 2 elétrons menos 2 elétrons, 0 elétrons. Uma água menos 2 águas, uma água. Então, o que sobra, querido? H2 meio O2, dando H2O.
que é a síntese da água. Lembrem que o que eu fiz aqui foi um sistema. Eu não sei o que é um sistema. Eu somei essas duas equações, a primeira e a segunda. E quando você as soma, todo mundo que está em lados iguais da flechinha, tipo lado dos reagentes, você os soma. E quem está no lado dos produtos também. E quem está em lados diferentes, você pode subtrair, porque quando ele passa para o outro lado, como na matemática, ele passa com o sinal trocado. Então, por exemplo, vou tentar me fazer entender. Ó. Você tem 2 elétrons aqui nos produtos, tá vendo? E 2 elétrons aqui nos reagentes. Quando esses 2 elétrons dos reagentes passam para o outro lado, vai ficar 2 elétrons menos 2 elétrons. Então você pode cortar. Ok? Então deixa eu tirar aqui, apagar aqui para não ficar bagunçado e para podermos fazer a questão. Prontinho. Deu. Então, começamos assim. O eletrodo A é o cátodo. Deixa eu ver, tá errado. Né? O A é o ânodo. Escrevemos já ali porque tem o menor potencial. A tensão é 1,69. Basta somá-las. Na verdade, subtraí-las, perdão. Maior menos o menor. Ok? Isso vai te dar 0,401 mais 0,828, que é mais 1,229. Tá, então está correta a segunda afirmativa. 3. A reação total da célula corresponde à síntese da água. Tá certo, né? Ó, você tem aqui H2 passando para água e H2 e O2 dando água, tá certinho? E no processo total, há consumo de íon hidróxido. Não, no processo total é esse aqui que você está vendo. O íon hidróxido não é consumido. Até porque ele foi consumido na primeira equação e foi formado na segunda. Então ele não se alterou no processo total. Né? O número total de OH- não mudou e a gente coloca na reação global só quem sofreu reação química, ou seja, transformação, mudou no final do processo. Logo, está errada 3, resposta certa 2 e 3, letra C. Próxima questão. Essa aqui é uma questão mais chatinha, porque você tem que pensar um pouco em função dos potenciais, né, pessoal? Tem que sempre cuidar que o metal que reduz é sempre o metal que está na solução aquosa, o metal na forma iônica. E que o que oxida é o metal da barrinha, o metal zero, o metal sólido. Tudo bem? Então, para tentar melhorar a minha fala, aqui você tem 2 pratas, tá vendo? Daqui para cá é uma redução. Portanto, daqui para cá é uma oxidação. Logo, a prata que pode reduzir é esta, e a prata que pode oxidar é esta. Então tem que ter muito cuidado quando você for fazer leituras sobre isso, ok? Vamos lá. Prata zero, ou seja, esta aqui, é a melhor agente oxidante, ou seja, a que tem mais tendência em reduzir. Tá errado, pessoal. A prata que tem tendência em reduzir é a prata mais, essa aqui, e não a prata zero. Até porque se a prata zero, essa sólida, ganhar elétrons, ela vai virar prata menos 1, por exemplo. E não tem prata menos 1 aqui. Tudo bem? Então está errado a letra A. Níquel mais 2 é o melhor agente redutor, ou seja, quem tem maior tendência em dar elétrons. Bom, quem pode dar elétron é esse níquel aqui, que é o níquel zero. O níquel mais 2 só pode receber, pois ao receber os elétrons ele se transforma no níquel zero. E ao dar elétrons, o níquel zero se transforma no níquel mais 2. Então, tá errado, não é o níquel mais 2 que é o melhor agente redutor. É o níquel zero, ele que é o melhor agente redutor. Vou colocar aqui em cima 0 para você e ali em cima prata mais, tá? Cobre, prata e chumbo oxidam com H+, ou seja, solução ácida, lembrando que ácidos têm H+. Tá errado. O chumbo, ok, porque o potencial do hidrogênio é maior que o do chumbo. Entretanto, prata e cobre não. Porque prata e cobre têm potenciais maiores que o hidrogênio. Isso indica que o H+ não tem força suficiente para retirar os elétrons da prata e nem do cobre. Portanto, está errado. Lembrem sempre que o elemento da solução tira elétrons do elemento da barrinha, ou seja, zero, se tiver maior potencial.
Cobre mais 2 tem maior tendência em reduzir que chumbo mais 2. Primeiro, são as formas corretas dos dois metais, o mais 2 e o mais 2. Eles é que podem receber elétrons. E segundo, está certo, porque oxidante é quem reduz. E o número de redução, ou seja, o potencial de redução do cobre é maior que o do chumbo. Então, cobre mais 2 tem mais força para pegar elétrons do que o chumbo. Portanto, está correta essa afirmação. Tudo bem? Tá certinho. E chumbo 0 é melhor agente redutor, ou seja, tem maior tendência em dar elétrons que níquel 0. Não. O níquel tem um potencial mais baixo, indicando que ele tem a maior tendência em oxidar, ou seja, ser um agente redutor, né? Pois quem reduz só é o agente oxidante e quem oxida é um agente redutor. Sempre ao contrário. Essa aula está na primeira aula do livro 2, se você quiser, você pode dar uma revisadinha. Tudo bem? Então, questão mais chata, né, muito burocrática. Questão 31, resposta certa, letra D. Próxima questão. Questão já do Enem, ali. Essa questão foi ótima, foi muito criticada na prova, o pessoal teve muita dificuldade, mas é uma questão bem bobinha. Basta você lembrar que sempre para fazer uma ligação de pilhas, você tem que fazer uma ligação em série, deste jeito, né? Ou seja, positivo com negativo, positivo com negativo. Então, a primeira coisa que você vai precisar aqui é verificar quais são as pilhas, ou seja, as células, que estão na sequência correta. Tudo bem? Ou seja, o polo positivo ligado ao polo negativo e o polo positivo ligado ao polo negativo. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos ver qual delas está correta. E outra coisa, a lâmpada de LED para ser acesa, tá aqui, eu vou marcar, ó, a lâmpada de LED ela precisa de 3,6 volts. Então, você vai precisar somar as duas células, observem que todas elas têm duas pilhas, duas células. Se alguém tiver alguma dúvida, eu sugiro que você dê uma olhadinha de novo na aula do professor. O professor fez uma pilhazinha com limão. Eu vou mostrar aqui para você rapidamente a foto. Tá ali a pilha de limão, tá, pessoal? A pilhazinha de limão, tá vendo? Olha ali, não vai funcionar. Beleza, não tem problema, ok. Mas essa é uma pilha de limão. Cada limão que você vê nessa foto é uma pilha, tá vendo? Então a gente soma as voltagens de cada limãozinho, de cada pilha de limão. Então vamos lá, a mesma coisa vai acontecer aqui. Antes de fazer a soma das voltagens, você deve dar uma olhadinha se está correto, se os polos estão corretos. Então vamos começar com a letra A. Aqui você tem, vamos fazer da direita para a esquerda, ok? Cromo com zinco, vamos ver. Quem é o positivo e quem é o negativo? Cromo e zinco. Cromo tem maior potencial, zinco tem menor potencial de redução. Então, o cromo tem que ser o positivo, vamos colocar um positivo aqui, e o zinco tem que ser o negativo, tá? Agora vamos comparar sério com níquel. Sério com níquel, o sério tem maior potencial, então tem que ser o positivo, e o níquel tem menor, tem que ser o negativo. Não fecha circuito. Por quê? Porque, ó, negativo com negativo, não fecha circuito. Agora, olha aqui na de baixo, vamos lá. Cromo e níquel. Cromo tem maior potencial do que o níquel. Então, cromo tem um polo positivo. Vou trocar a cor aqui, né, para ficar mais fácil, fazer um vermelhinho. Ó, assim, beleza. Então, ó, o cromo tem potencial positivo, né, ele é maior potencial, e o níquel negativo. Entre sério e zinco, vamos ver, sério tem mais 1,61, zinco menos 0,76. Então, zinco é menor, sério é maior. Não fecha circuito também. C. Níquel e cromo. Níquel é menor, cromo é maior. Olha ali, ó. Níquel tem menos 0,25, cromo mais 1,33. E zinco e sério, zinco é menor, sério é maior. Essa fechou. Essa está dentro das nossas possibilidades. Tá direitinho, positivo com negativo, positivo com negativo. Tá? Então, ó, o negativo dá elétron para o positivo, aqui, tá vendo? E o positivo dá elétron para o negativo, aqui. Então, a gente tem uma pilha com um circuito fechadinho. Tá certo? Vamos lá, então. Vamos para a próxima. Zinco e níquel. Zinco tem menor, níquel tem maior. Positivo e negativo. Negativo e positivo.
tá? Tá ali os potenciais. Cromo tem menor potencial e sério tem maior. Essa fechou também. Tá fechada. Essa tá dentro do páreo. E agora vamos ver a última. Vou deixar os potenciais para você enxergar ali em cima. Níquel é positivo com zinco. Negativo. E cromo é negativo, sério positivo. Não dá. Então essa tá errada. A letra A também. Tá? Vou colocar aqui para você porque não fecha circuito. Então nós temos duas possibilidades, ou a letra C ou a letra D. Qual das duas é a correta? Vejamos. Vamos fazer as DDPs agora. Tem que dar alguma coisa acima de 3.6, ou 3.6 que seja. Vamos começar com a primeira pilha, cromo com níquel, que é a primeira célula que você tem ali, ok? Cromo com níquel vai te dar ali uma DDP de, vamos ver, cromo e níquel, DDP de 1.3 com, vamos ver, ó, na verdade você tem, é engraçado isso, né, você tem ali duas pilhas, duas célulazinhas conectadas, mas as conexões são distintas, né, então você vai ter que fazer célula por célula para ver qual delas tem o maior potencial, tá? Então vamos pegar ali. Cromo com níquel, vamos dar uma olhadinha. Cromo tem 1.33 e níquel tem menos 0,25. Então vou escrever aqui para você. 1.33 menos 0,25. Certo? Tá ali. Então isso vai te dar um potencial, vamos fazer essa soma, de 1.33 mais 0,25, querido, 1,55, mais 1,55. E a outra pilha vai ter uma outra diferença de potencial de zinco com sério, 1,61, com zinco, que é 0,76. Então vamos colocar 1,61 menos 0,76. E isso vai te dar, continha bem fácil, 1,61, menos com menos dá mais, né? Então é mais 0,76, 2,37. Então se você somar 2,37 mais 1,55, você vai ter um potencial de 3,92 ali. Já é um potencial superior a 3,6, portanto essa pilha já vai dar certo. Agora vamos tentar fazer a mesma coisa com a pilha da D. Na D você vai ter níquel com zinco, então vai ser menos 0,25 com menos 0,76, vai te dar menos 0,25, vamos colocar aqui, mais 0,76, 0,51, potencial baixo. E sério com cromo, tá te dando ali 1,66 menos 1,33, que vai dar para você 1,61, né? Desculpa, 1,61 menos 1,33, 0,28. Então, a DDP muito pequena. E 0,28 mais 0,51 vai te dar 0,79. Então, essa aqui não vai fechar. Não é a melhor combinação que você pode ter. Tá? Portanto, resposta certa da nossa questão, letra C. Questão do Enem de 2018, pilha de Bagdá. Muita coisa para ler, muita informação, fala dos arqueólogos, diretor do Museu do Iraque, encontrou objeto estranho, que datava de 200 a.C. e constituída por um pequeno vaso de barro e argila no qual foram instalados um tubo de cobre e uma barra de ferro. A tampa de betume, que é um resíduo do asfalto, né? Tipo do xisto betuminoso, que é uma pedra da qual se extrai um material oleoso, e esse material oleoso é rico em hidrocarboneto, você pode usar para fazer petróleo, piche, assim por diante. Então ele diz ali os potenciais. Tá, então olha só, ferro tem menor número, hidrogênio 0 e cobre mais 0,34. Quem é que vai ser o cátodo, quem vai ser o ânodo? O carré da pilha é o cobre, ó.
cátodo reduz polo positivo. E o anox vai ser o ferro. Ânodo oxida, polo negativo. Tá, mas e o hidrogênio? O hidrogênio só serve como meio ácido para ajudar na condução de elétrons. É a mesma coisa que a pilha de limão, só que ao invés de parafusos de zinco zincados, eles usavam ferro, né? Uma barrinha de ferro. Então, nessa suposta pilha, qual dos componentes atuaria como cátodo? Só pode ser quem tem o maior potencial, que é o cobre. Portanto, o tubo de cobre. Resposta certa, letra D, bem fácil a questão, tubinho de cobre. Maior potencial é o carré positivo, menor é o anox negativo. E para finalizar a questão da URGS, questão 71 desse ano, que diz assim: elétrons sobre pilhas fluem no circuito externo do ânodo para o cátodo. Tá certo, porque é anox para o carré, né? É ânodo onde ocorre oxidação, que oxidou elétrons, para o cátodo é onde ocorre a redução, quem recebe elétrons. Os cátions fluem na ponte salina do cátodo para o ânodo. Não. O professor falou, se você quiser, pode dar uma olhadinha. A ponte salina é um utensílio que faz o balanço iônico. Ele adiciona cátions onde os cátions são restritos e adiciona ânions onde os ânions são restritos. Não é toda pilha que tem ponte salina, isso é uma coisa interessante de se salientar. Eu fiz uma pilha com limão e não tinha ponte salina, tudo bem? A ponte salina ela é uma pilha restrita para a pilha de Daniel e alguma outra pilha que se queira fazer que tenha o mesmo princípio que a pilha de Daniel. Entretanto, repito, não é toda pilha que tem ponte salina. E a ponte salina, queridos, é um utensílio onde os cátions vão para o cátodo e os ânions vão para o ânodo. Só isso. Tá errado então. E 3, a reação de oxidação ocorre no cátodo. Não, por favor, né? Carré, cátodo, onde ocorre redução. Resposta certa, letra A. Queridos, então é isso. Espero que eu tenha ajudado. Um bom resto aí de noite para você. Qualquer dúvida, estou à disposição nos plantões. Até a aula. Tchau, tchau.